pode sair de uma reunião secreta assim? O que sugerem vocês dois? A guerra? Sim, uma guerra. É isto que eles planejam. Nos bastidores da história... E então, esmagados os traidores, o único trono da América se consolidará forte e brilhante. E nos bastidores da produção desta história. Vai começar a Revolução Liberal de São Paulo. Abre em nome do imperador! Estamos em 1842. Vamos lá? Tô rodando. E quantas vezes esta situação vai se repetir nos 8 dias de gravação das cenas de dramaturgia? São 40, 50 pessoas para garantir a qualidade do que você vai ver no ar. Acompanhe, por exemplo, esta cena. Excelência, em nome do senhor Barão de Caxias, peço que me acompanhe até o local onde se acha ele acampado. Agora, num outro ângulo, atrás das câmeras. Excelência, em nome do senhor Barão de Caxias, peço que me acompanhe até o local onde se acha ele acampado. Todo mundo está trabalhando. Um está corrigindo uma maquiagem, outro está corrigindo um texto, outro está corrigindo um figurino. E estamos falando de uma produção com 166 anos de história. Portanto, atenção aos detalhes. Agora a cena original. Tiro. Mão. Notou a diferença? Entra aqui o papel da computação gráfica. E como ela foi utilizada neste projeto. Por se tratar de um especial de época, você não consegue a reprodução de Campinas e da região de Campinas de 1842. Então, o único recurso possível é em computação gráfica. Possível mesmo, só depois de entender como se chega a este resultado. O município ainda não tinha bairros, apenas casas baixas com grandes quintais e ruas. Partindo de um cenário assim, O município ainda não tinha bairros, apenas casas baixas com grandes quintais. já aqui, o recurso usado na computação deu o real valor de um documento histórico como este. Ou então nos efeitos especiais, em paz, Os canhões eram ultrapassados até para aquela época. ou em guerra. Os canhões eram ultrapassados até para aquela época. Um efeito, quando ele não aparece, é porque ele foi bem feito. Nós conseguimos chegar nesse ponto em que você não percebe os efeitos especiais. Efeitos de imagem. E de som. E são tantos outros truques. Comece a notar as vezes em que o jornalista Ciro Porto conta esta história. O senador Diogo Antônio Feijó. Vencem, mas não levam a mais volta. A aclamação de Tobias de Aguiar como presidente da província. O livro que você viu o jornalista e narrador Ciro Porto lendo no set de filmagem está aqui, encomendado pela própria produção, feito especialmente para esta série. Veja que a capa traz uma gravura, é a única ilustração disponível sobre o combate da Venda Grande. A capa meio amarelada é para dar este ar de algo antigo mesmo. Nas primeiras páginas, as primeiras linhas dessa história. E um detalhe, no meio do livro as páginas estão vazias, elas voltam a ter texto só no final, com este espaço em branco, porque é daqui que sai o efeito que você acompanha agora. O amigo Padre Feijó, quando recebeu a notícia ainda em Campinas, Nosso repórter, ele aparece como contador de histórias,
ou o contador da história, dessa história específica da Revolução Liberal. E era exatamente essa imagem que a gente gostaria de passar. O nosso repórter levando para o telespectador essa história que a gente conseguiu condensar através de vários capítulos de autores diferentes, historiadores diferentes. Mas para isto foram muitos meses de produção. A produção do projeto Combate da Venda Grande demorou um pouco mais de 3 meses para ser finalizada. Isso incluiu toda a parte jornalística, que foi o agendamento das entrevistas, a localização de imagens, de registros, de documentos históricos. Foram mais de 20 cidades em 5 estados diferentes. Sempre tentando a melhor imagem. Vai lá que eu seguro isso aqui, ó. Calma aí. Vai, dá outra mão lá, outra melhor. Aí. São várias pessoas preocupadas com o material. Então, assim, esse documentário foi tratado assim como um bebê, né? Como ele está nascendo, foi uma coisa assim nova, né? Com todo mundo cheio de ideia, com todo mundo querendo criar, todo mundo querendo fazer o melhor. E com todo o cuidado que a preservação da história exige. Bom, vou precisar guardar isso aqui porque é complicado essa obra aqui para não deixar exposto. Mexeram nos documentos só com luvas. Até o chão, em alguns museus, é uma relíquia. E muita atenção para não errar na hora de decifrar textos tão antigos. Olha, o depoimento que nós estamos pegando é do padre José Galvão de Barros França, que é o irmão do comandante da Revolução, tá? Detalhe importante quando se trata de uma edição com 125 discos, quase 80 horas de gravação. E todos os detalhes foram mesmo pensados. A gente optou por usar, na parte da dramaturgia, imagens mais frias, cores mais frias, que desse a impressão que essa imagem é uma imagem mais velha, uma coisa mais antiga. Aliás, este trecho aí, como todos os outros da dramaturgia, foram baseados em relatos históricos. No trabalho da pesquisa, foram consultados os principais livros sobre a Revolução Liberal e, especificamente, o combate da Venda Grande. E para isso nós fomos a 35 centros de estudos e museus por esse país afora. E este número nos dá a segurança de olhar para o telespectador e dizer que nós fizemos um trabalho verdadeiramente histórico. É um período assim pouquíssimo relatado, que você não encontra muitas referências, e você, ainda assim, você ter a coragem de contar essa história é muito legal. É muito legal porque você oferece para o telespectador um tempo para ele parar, para ele ver uma história passada, para ele se ver também. E descobrir, por exemplo, que o único quadro sobre o combate da Venda Grande é este, e foi pintado novamente agora para a vinheta de abertura do documentário. O anterior, de 1968, se perdeu com o tempo. É uma emoção muito grande, porque eu jamais podia esperar que esse quadro fosse novamente refeito, e depois de 40 anos. E eu estar vivo ainda para poder ser eu, o artista, a fazer a segunda versão. Fazer e poder também participar deste projeto histórico e inédito. O combate da Venda Grande nunca foi contado antes na televisão. E esse furo jornalístico, esse furo histórico, a gente ficou martelando, ficou pensando o que seria, até que numa conversa decidimos fazer alguma coisa com a Batalha da Venda Grande. Por quê? Porque havia um marco na cidade, poucas pessoas conheciam essa história. A partir daí, fui reunir informações, procurei em sites, em livros, não tinha muitos registros sobre essa batalha, mas o suficiente para elaborar um projeto. E pela primeira vez também, a IPTV une jornalismo e dramaturgia para levar o telespectador ao passado. Então, vamos ao trabalho. Para desenhar as roupas,
para confeccionar as fardas, as armas e até a escada do casarão da Venda Grande. Depois, na hora da cena, mais trabalho pesado. Neste caso aqui, os sacos vão virar trincheiras durante as cenas do combate. Nós estamos numa fazenda, no set de filmagem, estou falando baixinho assim, porque exatamente agora eles estão rodando mais uma cena. Ali no fundo tem um pessoal tomando café, um lanche com direito a bolo, frutas, porque eles começaram a gravar às 8 horas da manhã e já são quase 4 horas da tarde. Veja, estou com a roupa aqui de um dos combatentes, tem a sujeira espalhada pela roupa, que é uma tintura. Isso tudo para mostrar que eles passaram por uma batalha mesmo. E tem esse processo também usado nas calças. Veja, as calças eram brancas, estão completamente marrons, porque foram batidas no barro, passaram por um processo de tintura, lavadas e agora estão sendo secadas ao sol para dar essa impressão de combate realmente. E aqui os atores se confundem com soldados de verdade. Alguns deles são de um pelotão do 28º Batalhão de Infantaria Leve de Campinas. E no meio desta confusão, uma receita nada convencional. Mel, groselha, anilina de bolo e também chocolate em pó. O que tudo isso tem a ver com a filmagem? Essa doce mistura compõe o sangue dos atores. Esta cena foi gravada na Fazenda Terra Brasil, em Jarinu, um dos 9 locais usados para a dramaturgia, que aconteceu também na Fazenda Chapadão, no Parque Ecológico, no Lago do Café, na Praça de Amparo, no Museu Bernardino de Campos, também em Amparo, no Instituto Agronômico de Campinas, na Escola de Equitação Incitatus de Valinhos e no próprio Teatro da Cia Santa. Cenários que serviram de palco para muitos acertos, mas quantos erros também. Meus amigos, cá estou. Risos ou apreensão? Para manifestar a desaprovação que rolam. Todos nós nos emocionamos. Todos nós estávamos juntos com o ator. Então, quando vem aquela palavra corta, tem uma vontade danada de aplaudir até, né? De fato, esta parte da nossa história merece aplausos.